Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report Money Talks. Eu estou aqui com o Rodrigo Marcondes, que é CEO da Genesys no Brasil. Genesys, que é uma empresa focada na experiência do cliente, mais para o lado do call center. Do atendimento pós-venda, exatamente. Bom, e hoje a gente vai falar aqui de uma série de assuntos, evidentemente sempre com esse ponto focal, mas antes de começar a nossa entrevista, como a Genesys fez um evento recente chamado CX Conference, Empatia em Ação. E tocou num ponto que é super importante, que é a empatia. A empatia dentro desse universo do pós-venda, do atendimento, da experiência do cliente. E por que empatia é importante? Porque vivemos uma época de ânimos acirrados, de uma situação de confronto generalizado. Portanto, entrar com esse tema sempre é importantíssimo para apaziguar os ânimos, para criar uma sintonia entre as pessoas, especialmente num momento tão delicado, né? É verdade. E o atendimento ao cliente é uma situação que sempre pode gerar riscos, pode gerar um estresse. Conta pra gente, Rodrigo, como é que foi esse evento? Bom, primeiro, Aloysio, prazer estar aqui, prazer enorme participar desse bate-papo. Realmente, a pandemia eu acho que acelerou essa questão da vinda das centrais de atendimento, né, para o mundo digital. Então a gente teve um movimento muito forte das empresas trazendo boa parte do atendimento para o digital, né? O que é muito bom, porque muitas vezes quando o cliente entra em contato com uma marca, ele quer resolver ali um problema do dia a dia, ele quer resolver ali uma segunda via de fatura, ele quer uma informação muito rápida que o digital, os robôs podem ajudar e o cliente rapidamente resolve o seu problema. Porém, isso trouxe junto um desafio, né? Vai chegando na central de atendimento, na voz, cada vez vai chegando mais problemas mais complexos de serem resolvidos, né? E as pessoas normalmente com um pouco menos de paciência, porque já passaram, né, pela fase do digital normalmente. Então a gente percebeu muito esse movimento, né, das empresas, felizmente no Brasil, investirem muito na empatia, no treinamento das suas equipes, né, no treinamento. Eu vi empresas mudando o nome das equipes de atendimento, que antes tinham nomes mais focados com coisas militares e tal, para nomes mais focados em atendimento, em satisfação. Então, são vários movimentos que a hora que você começa a perceber, você entende que o mercado entendeu que precisa praticar empatia, né, precisa atender o cliente da melhor forma possível, no canal que ele queira ser atendido, né, e principalmente resolver o problema dele o mais rápido possível. Então, muitas empresas fizeram ou estão fazendo esse shift, né, de uma central de atendimento convencional, se é que dá para chamar assim, por uma central de atendimento realmente focada no cliente, porque perceberam, né, que, na verdade, o cliente é o protagonista da história, né? Então, eu sempre falo, né, o cliente pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer, né? Então, tratar bem esse cliente nunca foi tão importante quanto agora. A gente já fala de Customer Experience desde 2011, 2012, não é um conceito novo, mas eu acho que a pandemia ela acelerou demais, particularmente no nosso mercado, no mercado brasileiro, ela acelerou demais a adoção desse conceito, do conceito da empatia, do conceito de resolver o problema do meu cliente, do conceito de tratar bem o meu cliente, né? E para terminar, eu sempre gosto de dizer que também não é só o cliente, né? Você também tem que ter empatia com o teu funcionário, né? Que justamente muitas vezes é a porta de comunicação com o cliente. Então, outro conceito que está sendo muito falado, e a gente felizmente vê as empresas investindo muito, é a experiência do funcionário, né? Transformar o funcionário num real embaixador da marca, né? Que tem um compromisso com a marca de resolver de fato o problema do cliente. Tem um exemplo que alguém me contou, não foi comigo, mas eu acho que traduz isso que eu estou querendo dizer. A pessoa entrou num desses mercados de atacado para comprar uma pasta de dente, um item de baixíssimo valor,
e chegou lá, não tinha o produto que ele queria. Então a pessoa foi até o atendente do mercado, aí perguntou, né? Falou, eu queria o item tal, né? Aí a pessoa falou, não tem lá na prateleira? Não tem. O senhor não se preocupe, está lá naquele pallet, lá em cima, né? Sabe esses que tem aqueles supermercados que tem os pallets? Os atacarejos. Atacarejos, exatamente. Aí o consumidor falou assim, não, deixa, não tem problema. Ela falou, não, se o senhor esperar um minutinho, eu peço para o rapaz da empilhadeira descer o pallet e a gente pega o produto para o senhor. Né? Então, isso é o comprometimento com o cliente através de um funcionário. Então, a pessoa que está ali no dia a dia, no front, ela também precisa estar encantada com a empresa, ela também precisa sentir empatia para com ela, né? E felizmente as empresas brasileiras estão investindo bastante nisso. Eu acho que agora é um caminho sem volta. A gente só vai evoluir. Dentro da pandemia em si, a gente teve uma situação nova, que foi a migração do espaço desses atendimentos ao consumidor. Quer dizer, antes todo mundo ficava num salão, aquele barulho, de repente todos tiveram que ir para casa. E acho que nesse momento estamos num ambiente híbrido. Tem gente que está no escritório e tem gente que está em casa. Como é que foi essa transição? Porque a tua ferramenta possibilita. Esse atendimento remoto, né? Conta pra gente como. Bom, lá no início da pandemia, lá em 2020, né, os 3 ou 4 primeiros meses foram uma loucura, porque justamente as empresas do dia para a noite, literalmente, precisaram se adaptar, né, mandar os atendentes, né, imagina, centenas e centenas e centenas de pessoas passaram a não poder mais trabalhar lá no call center e tiveram que ir para suas casas. Felizmente a tecnologia da Gênesis permite isso, então a gente praticou empatia com os nossos clientes. A gente colocou toda a nossa equipe à disposição, ajudando nas migrações, né, ajudando a rotear o atendimento para a casa do cliente. A gente cedeu licenças do nosso produto em cloud para clientes que não tinham, para eles poderem fazer essa migração durante alguns meses, puderam usar a ferramenta sem nenhum tipo de custo. Né? Então a gente apoiou muito essa fase emergencial. Né, que era, eu preciso colocar meu atendimento de volta rápido, né, e a pessoa precisa estar lá na casa dela. Lembrando que, né, muitas dessas pessoas estão em áreas que a internet não chega direito, né, que o sinal de Wi-Fi não é tão bom. Então teve aí muitos desafios que tiveram que ser vencidos. Teve também a parte de treinamento dessas pessoas, né? Imagina, mudar completamente, trabalhar dentro de casa, enfim. Então a Gênesis apoiou muito isso, a nossa tecnologia apoiou muito, e de lá para cá a gente vem investindo muito nesse apoio ao cliente. Né? O nosso maior comprometimento dentro da Gênesis é fazer com que o cliente tenha resultado de fato no investimento que ele fez conosco. Esse é o nosso maior comprometimento. Então a gente vende uma solução de cloud, né? A gente tem todo um time parceiros ou próprios funcionários da Gênesis para implementar, depois a gente tem um time para seguir a utilização da ferramenta, para sugerir melhorias, para fazer com que o cliente use todo o potencial da solução. E de lá para cá a gente também vem evoluindo muito tecnologicamente, seja por aquisição de novas empresas e trazendo novas funcionalidades para a nossa solução, ou desenvolvimento de novas funcionalidades, né, que a gente percebeu que o mercado precisou assim do dia para a noite. Então acho que a Gênesis ela foi muito rápida nessa movimentação, nesse shift, né, nessa troca, mas o DNA de ajudar o cliente, de estar do lado do cliente, sempre esteve presente com a gente. Então, a gente só teve que acelerar isso muito para poder suportar as empresas e os atendentes dessas empresas nas suas casas. Você tocou num ponto importante, que é justamente o da nuvem. Uhum. Como é que é a diferença de estar na nuvem, no caso do call center, e não estar na nuvem? Conta para a gente os dois modelos. Bom, excelente. A gente tem as duas opções dentro da Gênesis, a gente tem as duas tecnologias. Cada vez menos clientes optam por comprar a tecnologia para usar dentro de casa. Né? Existe ainda algumas empresas que têm essa estratégia, mas cada vez menos. Do ponto de vista tecnológico, as soluções elas são praticamente a mesma. Né? Apesar de não serem a mesma solução, né? A gente não pegou a solução on-premise e hosteou na nuvem. A gente desenvolveu uma nova solução, mas elas têm
funcionalidades já bem parecidas. As empresas que pegam a versão on-premise, normalmente elas têm uma tendência de ter tudo dentro de casa mesmo. Então você vai olhar o ERP dentro de casa, o CRM é dentro de casa, a plataforma de e-commerce é dentro de casa, né? E aí a central de atendimento fica dentro de casa. Mas é uma tendência, já não existe mais. Eu diria que nos últimos 12 meses a gente não vendeu nenhum novo cliente que comprou a solução para usar dentro de casa, né? A tendência realmente é nuvem, né? Porque o business plan, né? O custo da nuvem, ele é muito mais sedutor, o retorno de investimento é muito mais rápido do que o custo do on-premise, trazendo a mesma segurança, né? Trazendo a disponibilidade, que passa a ser a responsabilidade da Gênesis fazer isso, e uma implementação muito mais rápida, né? Então, a gente, apesar de ter os dois modelos, e ter muitos clientes ainda aqui no Brasil que usam a nossa solução on-premise, ou a gente está vendo a migração de mudar, né, de fazer o upgrade para o cloud, ou já de começar no cloud, né, por conta disso, porque a solução tecnicamente é a mesma, o retorno de investimento é muito mais rápido na solução cloud, é muito mais rápido de implementar. Aí você pode perguntar assim, tem desvantagens o cloud? Tem. Uma das desvantagens é que você não consegue torcer tanto a solução quanto o on-premise. O on-premise, se você quiser, você quase cria uma solução para a sua empresa. O cloud não, né? E isso não é só a Gênesis, tá? Isso é qualquer cloud. Então você tem menos acesso ao core de desenvolvimento do produto e você tem mais parceiros, né, que desenvolvem soluções complementares, específicas para cada uma das necessidades do cliente. Dentro desse cenário aí de tecnologia, a gente tem também o surgimento dos chamados atendentes virtuais, os robôs. Sim. E vocês também entram nesse mercado? Sim. Como é que é esse desenvolvimento especificamente e como é que vocês promovem justamente a empatia dentro de uma tecnologia tão fria? Isso é uma excelente pergunta, né? A primeira coisa robôs, inteligência artificial, vieram para ficar e são ferramentas que realmente apoiam e trazem muita performance para o atendimento ao cliente. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque eles resolvem aquilo que a gente falou no comecinho, eles resolvem os problemas do cotidiano do cliente, né? Que só quer resolver, ele só quer pegar a segunda via da fatura e quanto mais rápido ele conseguir isso, melhor. Ele não quer falar com alguém. Então robô, inteligência artificial ajuda muito nisso. Do ponto de vista de empatia, existem várias estratégias, né? Eu acho que a primeira é o cliente ficar claro para o cliente que ele está falando com o robô, né? Ele precisa saber que ele está ali interagindo com uma máquina, né, que não é um ser humano, por mais que tenha um nome, né, quase todas as empresas inventaram um nome para os seus atendentes virtuais. Nós temos aqui em Money Report a Mônica. Então, a Mônica. Então, todo mundo inventou, né, um nome para humanizar um pouco e tal, mas eu acho que precisa ficar claro para a pessoa que está do outro lado que ele está sendo, ou ela está sendo atendida por uma tecnologia. Por quê? Porque isso já baixa um pouco a expectativa em relação a, não sei, chamar você pelo seu apelido. Mesmo assim dá para fazer, tá? Mas chamar você pelo seu apelido ou te dar usar palavras mais que você considera mais carinhosas e tal. A segunda coisa é tentar focar o robô, a inteligência artificial nessas coisas transacionais, né? E não em coisas... Eu costumo dizer, muitas pessoas me perguntam, você acha que o atendimento por voz vai acabar? Eu falo, não vai acabar. Porque existem situações em que você realmente precisa da interface humana, né? O cliente precisa dessa interface. O que acontece é que cada vez vai chegando casos mais críticos para a central de atendimento, porque o digital segurou todos aqueles casos mais simples, né? Então, mais preparado tem que estar o atendente, como a gente já comentou aqui. Então, eu acho que sim, robô, atendimento por aplicativos de mensagem, né, tudo isso veio para ficar, cada vez está crescendo mais, a nossa solução também cada vez cresce mais, cada vez você consegue fazer mais coisas através desses canais, mas a empatia ainda assim tem que ser aplicada ali e ainda assim tem que existir.
né? Porque o cliente quer isso. Né? Olha, um dos maiores exemplos de empatia que eu já vi dentro desse mundo do atendimento ao cliente foi o caso de um sujeito que recebeu algum pacote trocado na Amazon e daí entrou no chat e era uma pessoa do lado de lá, não era um robô, e ele falou, olha, estou com um problema assim, assim. Aí o atendente falou assim, bom, estou vendo aqui o seu nome é tal, você quer ser tratado pelo primeiro nome, pelo senhor fulano, ou prefere um outro apelido? E daí a pessoa disse assim, eu gostaria de ser chamado de Thor, que é um personagem da Marvel. Mas nesse caso, então, vou me chamar de Odin. E começa a conversar com a linguagem de Asgard. Eram dois nerds, evidentemente, mas é divertidíssimo. Esse diálogo tá na internet para qualquer um ver. É muito incrível ver essa capacidade de entrar no sapato alheio, né, de exercer a empatia. É um negócio fantástico. Isso é o estado da arte, né? Mas não precisa ir muito longe, né? O consumidor, normalmente, quando ele chega na central de voz, ele tá estressado, ele tá com um problema crônico que ele precisa resolver imediatamente, enfim, né? O atendente precisa ter essa sensibilidade, né? Ele precisa ser treinado para isso, né? E outra coisa interessante, Aloysio, é que eu vejo agora as empresas separando a central de atendimento. Na prática, ela funciona como ilhas, né? Então você tem a ilha que resolve um tipo de problema, a outra que resolve isso e assim por diante. Então eu vejo as empresas hoje em dia separando os atendentes por perfil, né? Então uma pessoa com perfil mais acolhedor, uma pessoa com perfil mais que gosta mais de falar, que tem mais paciência para um determinado tipo de atendimento que exija isso, uma pessoa mais rápida, né, que consegue resolver as coisas de forma mais rápida para outro tipo de atendimento. Então até nisso a gente está chegando hoje em dia, mas é importante treinar essas pessoas e é importante trazer o mínimo de autonomia para que elas consigam resolver os problemas, né? Que é outro paradigma, né? Então, os atendentes antigamente tinham que ler ali um script, tinham ali 2 ou 3 opções, né? Para você fazer isso que você citou, tem que ter um espaço para as pessoas poderem criar, para as pessoas poderem interagir. Agora, a hora que você consegue, é o estado da arte, né? A chance do consumidor migrar de marca é muito pequena. Ainda que ele esteja resolvendo um problema, é muito pequeno. Agora, como é que é o desafio de se encontrar uma árvore de navegação mais simples? Porque quando você liga geralmente para um local, se você quer tal coisa, diz tecle 1, ou tecle 2, tecle 5. Eu já cheguei ao cúmulo de fazer 20 opções até conseguir falar com a pessoa. Como é que esse é um problema para vocês ou é um mal necessário? Eu acho que é um desafio, sim, né? Porque, de novo, a pessoa às vezes liga ali, ela quer um atendimento rápido e às vezes gasta 3, 4 minutos nas opções da URA, né? Diz que 1 para isso, diz que 2, então diz que 3, aí chega uma hora que você se perde e tal. O que se vê muito, obviamente a tecnologia ajuda muito nisso, né? E cada vez mais o digital vai ajudando nisso também, mas tá atento a quais são os maiores volumes de chamada da minha central, né? E aí começar a classificar, em primeiro lugar, estas opções, porque daí você vai ajudando um número maior de consumidores. Então, sei lá, vou ficar aqui no mesmo exemplo que é o segundo, a via da fatura. Imagina que você não está fazendo isso através do robô, através de mensagem de texto, mas sim na URA. E você sabe que, sei lá, 70% das suas ligações num dia são por causa da segunda via da fatura. Então você coloca essa opção como sendo a primeira opção. Então você vai ajudar 70% dos seus clientes, né? E na prática, o que eu estou dizendo é analisar todos esses dados da central, analisar o comportamento dos consumidores, para quais canais eles estão navegando, que tipo de consumidor interage comigo, qual a faixa etária, né? Tudo isso vai ajudar você a ir trazendo opções mais efetivas, tanto numa URA quanto num atendimento eletrônico. Um exemplo assim que provavelmente as pessoas vão se identificar é a quantidade de novos consumidores digital que nós ganhamos com a pandemia.
né? Então, sei lá, a minha mãe, por exemplo, né, 70 e poucos anos, ela tinha alguma intimidade com celular, com mensagem de texto, mas pós-pandemia, né, ela virou mais uma consumidora digital, né, só que com um perfil completamente diferente do meu. Então as marcas precisam estar antenadas a isso, né, e começar a criar suas estratégias de comunicação, inclusive no atendimento, para atender essas pessoas, atender esses usuários. Bom, dentro desse novo universo aí digital, os aplicativos chegaram para ajudar Sim. a nossa vida. Só que muitas vezes não dá certo. Então, temos que ir para o atendimento ao cliente. Esse mundo é diferente das demais empresas ou não? Não, eu acho que a gente passa por na minha opinião, né, a gente passa por um momento de disrupção, né, que a gente vai contar daqui a alguns anos, a gente vai contar como um fato histórico, né, muito acelerado pela pandemia, mas isso já vinha acontecendo, né, essa saída para o digital, essa saída para os aplicativos e assim por diante, vai manter os clientes e vão crescer as empresas que tiverem mais habilidade em conectar esses mundos todos, né, não só os aplicativos, mas como é que eu trago de uma mídia social, né, um cliente que está insatisfeito com a minha marca, porque eu estou ouvindo a mídia social, entre aspas, né, ouvindo, e aí eu sei que ele está lá postando alguma coisa contra a minha marca. Como é que eu capturo essa informação, trago isso para dentro da minha central de atendimento e faço um atendimento proativo para o cliente? Eu não espero ele me ligar, eu ligo para ele. Hoje já tem tecnologia que permite isso, né? Então eu acho que as empresas que vão crescer e estão saindo na frente nesse aspecto são as empresas que estão conseguindo usar essa tecnologia toda a favor de colocar o cliente no centro dessa relação, né? Então eu acho que aplicativo é uma dos desafios, né? Hoje a gente tem centenas de aplicativos baixados em cada celular, né? Em cada aparelho desses que a gente usa. Você pode conectar sua central no aplicativo, por exemplo, né? Para aí o cliente não precisar sair do aplicativo. Existem várias estratégias, mas eu acho que o ponto essencial é justamente você colocar o seu cliente no meio, né? No centro de tudo, ouvir o que ele quer, entender os hábitos desse cliente, por que ele está comprando por um determinado canal, por que ele sempre abre um chamado quando ele tem um problema por outro canal, né? E, como a gente dizia antigamente, escarafunchando isso. Por isso que cientistas de dados, né, que é uma profissão razoavelmente nova, né, nunca foram tão importantes quanto hoje, na minha opinião, porque eles ajudam as empresas a ter esses insights, e desses insights criarem novas estratégias. Bom, a gente estava falando até agora aqui com o CEO da Genesys no Brasil, e agora eu vou falar um pouco com a pessoa física, Rodrigo Marcondes, porque ele tem uma iniciativa particular que é um podcast. E esse é um ponto interessante porque cada vez mais os líderes das empresas, eles se mostram mais voltados para a sociedade, ampliando a sua atuação não só como executivos, mas também como seres humanos, como pessoas que estão atuando dentro da sociedade. E o podcast do Rodrigo é interessante porque ele vai arregimentando alguns parceiros de negócios, mas mostrando um outro lado de fazer business e também apresentando o lado pessoal desses executivos. Exatamente isso. Conta pra gente como é que surgiu. Obrigado pela oportunidade. Eu estava, assim como muitos que estão assistindo a gente, pensando como eu podia devolver um pouco para a sociedade conhecimento, né, ajudar as pessoas no desenvolvimento profissional. E um belo dia, eu sou fã de podcasts, né, de todos os tipos. Um belo dia eu olhei e falei, poxa, por que não criar um canal em que eu possa falar de experiências que possam inspirar pessoas, que possam trazer exemplos, que possam trazer insights. E aí a gente foi lá e construiu Experiências Extraordinárias, o XPXT. Nós estamos em todas as mídias sociais, e o nosso conteúdo ele é simples, mas tem sido muito gratificante de fazer. A gente recebe CEOs
de todos os tipos de empresa que sentam comigo para contar suas histórias de carreira. Né? Como é que um CEO chegou naquela posição? Né? Qual foi a história? Como você começou? Da onde você veio? Né? Quais foram os desafios suplantados durante a sua carreira? O que você estudou? Né? O que você teve que superar? Como é o seu dia a dia? As pessoas têm muita curiosidade, né, de saber como é o dia a dia de um grande executivo de uma grande empresa. Né? Então a gente recebe esses convidados e essas convidadas para falar disso. Né? Então a gente não tem uma pauta muito estabelecida, é um bate-papo, né? E tem saído assim muita coisa legal. Né? Eu me considero um profissional razoavelmente experiente e eu também tenho aprendido muito com esses executivos. Cada um deixa o seu legado, deixa ali uma dica, uma coisa que faz ou que fez, e que eu falo, nossa, isso é um negócio muito interessante. Então a gente recebe esses executivos, a gente publica um episódio por semana, por enquanto. Né? O nosso objetivo é simplesmente levar conhecimento para as pessoas. A gente não tem nenhum tipo de interesse financeiro, nem nada do gênero. A nossa ideia é realmente incentivar todo tipo de profissional. E o mais legal, né, eu começo a ouvir os feedbacks. A gente lançou tem um mês a iniciativa. A gente está no 6º episódio publicado, com cerca de 10 mil views para cada episódio, que é modesto, mas já começa a mostrar que o conteúdo interessa para as pessoas. E o mais legal é escutar das pessoas que, olha, o que o executivo tal falou, puxa, mudou a minha forma de ver, né? Puxa, o que a executiva tal falou mudou a minha forma de pensar sobre um determinado ponto. Nossa, muito legal saber que o executivo tal foi office boy, né? E hoje o cara é presidente de uma super empresa, e entender essa trajetória como foi. Né? Então, abre para as pessoas e quebra um pouco do paradigma de que o executivo que está ali, primeiro, não chegou ali por um acaso, né? Está ali porque foi merecedor de estar ali, né? E 2, conecta com muita gente que percebe assim, nossa, esse executivo tem uma história parecida com a minha. Né? Eu também estudei escola pública, eu também não fiz a melhor faculdade que tinha, porque eu não tinha condição de pagar. E, poxa, o cara é presidente de uma grande empresa, então eu também posso ser. Então, o grande objetivo do nosso canal é levar este insight. E como chama experiências extraordinárias, a gente pode navegar por todos os tipos de experiências. Hoje a gente está muito focado em contar as histórias dos CEOs, mas pode ser que mais lá para frente, com o pessoal dando feedback, a gente mude para outras coisas, outros assuntos, né, que a gente possa trazer, mas sempre com esse objetivo, Aloysio, sempre com o objetivo de inspirar, trazer insights e ajudar as pessoas a se desenvolverem mais e melhor. E é fascinante você acompanhar a trajetória dessas pessoas. É fascinante. Né? É impressionante porque cada um tem uma história. É fascinante. Você não vê o mesmo caso se repetindo e, ao mesmo tempo, como você falou, cada um tem uma lição específica para ensinar. Então, aqui fica a recomendação desse podcast do Rodrigo. E antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Os fundadores da Genesis eram fãs do Phil Collins, do Peter Gabriel? Olha, não sei, mas o nosso nome com muita frequência é confundido com o da banda, com o da empresa de DNA, né? Mas nós somos uma empresa de tecnologia. A Genesis tem 30 anos no mercado mundial. Este ano, 2021, nós estamos fazendo 20 anos aqui no Brasil. Então, assim, não é uma empresa que chegou recentemente ou que vem surfando uma onda A, B ou C. Né? Nós temos sede no Brasil, né? Mais de 200 colaboradores brasileiros trabalhando para a gente. Então, me enche de orgulho chegar na empresa, né? Eu estou na empresa há 1 ano e pouquinho, bem no momento em que a empresa está completando 20 anos no Brasil, e poder participar de toda essa construção, essa história que realmente é uma história de muito respeito aos nossos clientes, né? De muita parceria, de trabalhar junto, de agregar valor. Eu sei que essas coisas todas
estão um pouco desgastadas porque todo mundo fala isso, né? Mas eu escuto dos clientes, eu tenho vídeos em que os clientes falam isso para outros clientes. Semana passada a gente fez o nosso evento, nós chamamos vários clientes lá e eu tive a oportunidade de ouvi-los falar, né? Muita empresa colocando boa parte do seu futuro nas nossas mãos, na nossa tecnologia. E às vezes até o futuro da carreira da pessoa, porque aquele projeto é tão importante para ela, né, que se mistura um pouco a coisa pessoal com o profissional. E me enche de orgulho trabalhar nessa empresa e saber que a gente está ajudando grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas e até startups a atender melhor os seus clientes, que é um tema que eu sou apaixonado há muitos anos, que é a experiência do cliente, e me enche de orgulho fazer parte dessa história da companhia. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E nessa declaração final aí, o Rodrigo tocou num ponto importante que muitas vezes a gente fala, a gente tem um discurso que evoca alguns pontos que parecem lugares comuns, mas eles são super importantes porque nós falamos da boca para fora, muitas vezes não praticamos aquilo que falamos, e essa questão da empatia pode parecer um lugar comum, mas é um ponto importantíssimo. Porque no mundo de hoje, quem não tiver empatia vai para o buraco. Simples assim. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.